Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 11 de maio de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pro jogo. Quarto amanhã de Clash Bet, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Inglaterra Premier League. Só que antes, se você tem sugestões de conteúdo que poderá ser gravado aqui no canal Clash Bet no ramo do trade esportivo, deixe nos comentários as suas sugestões, estarei avaliando e quem sabe já estarei trazendo aí nos próximos vídeos para a tropa Clash Bet. Então não perca tempo, larga o dedo aí nos comentários. Sem mais delongas, bora para esta quarto de Clash Bet. Iniciando pelo jogo do Leeds United versus Chelsea, com início às 15h30. Na classificação, o Leeds United vem na parte inferior da tabela, 18º colocado em 35 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 39 gols marcados, 74 gols sofridos. Enfrenta o Chelsea, que vem na terceira colocação, em 35 jogos disputados, com 67 pontos conquistados, 70 gols marcados, 30 gols sofridos. Atuando em casa, o Leeds United continua na parte inferior da tabela, é o 18º colocado em seus domínios, em 17 jogos disputados com 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, 18 gols marcados, 34 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Já o Chelsea, atuando fora de casa, terceiro colocado novamente, em 18 jogos disputados com 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 36 gols marcados, 11 gols sofridos, 37 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu ambos marca, em 9 de 10 menos que 5 cartões para ambas as equipes, o Chelsea vem a 7 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, ambas as equipes vêm a 3 jogos sem vitórias, o Leeds United em 6 de 8 saiu mais que 2.5 gols, em 4 de 5 menos que 5 cartões, em 7 de 8 menos que 11 escanteio, e o Chelsea sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. O último confronto deu Chelsea em casa 3-2 e fora de casa foi 0-0. O Chelsea é uma equipe que estava vencendo a equipe do Wolverhampton, mas cedeu o empate. O jogo foi 2-2. O Chelsea é o terceiro colocado, tem um dos melhores ataques da competição, um dos melhores ataques. Enfrenta o Leeds United, que tem uma das piores defesas, ou a segunda pior defesa do campeonato, atrás apenas do Norwich City. Bem, o Chelsea precisa vencer essa partida, está um pouco ameaçada a sua próxima classificação para a Liga dos Campeões, porque o Tottenham tem 62 pontos e o Chelsea não conseguir vencer seus próximos jogos e o Tottenham vencer, o Tottenham pode ultrapassar a equipe do Chelsea e o Chelsea fica aí sem próxima Liga dos Campeões. Então acredito que o Chelsea não vai querer isso de nenhuma maneira, tem elenco para isso. Por esse retrospecto, vamos pegar essa dica aí, fora vence, e se você é mais conservador, fora com empate anula, probabilidade 2-0 fora. E agora vamos para o jogo do Wolverhampton versus Manchester City, com início às 16h15. O Wolverhampton vem na oitava colocação, em 35 jogos disputados, com 50 pontos conquistados, 35 gols marcados, 34 gols sofridos. O Manchester City é o atual líder, em 35 jogos disputados, com 86 pontos conquistados, 89 gols marcados, 21 gols sofridos. Tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Atuando em casa, o Wolverhampton é o 14º colocado, em 17 jogos disputados, com 7 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, 18 gols marcados, 19 gols sofridos, 23 pontos conquistados. O City, atuando fora de casa, continua na liderança, em 17 jogos, com 13 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 34 gols marcados, 8 gols sofridos, 42 pontos conquistados.
Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Wolverhampton sofreu gol nos últimos 4. O Manchester City vem de 3 vitórias nos últimos 3 confrontos e foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Em duelos individuais, a equipe do Wolverhampton vem a 4 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 6. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, saiu menos que 5 cartões. E em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteios. Já o City vem numa sequência de 7 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios e também venceu o primeiro tempo. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. Último confronto, 1-0 Manchester City atuando em casa. E o anterior, 4-1 também atuando em casa. Ou seja, é um jogo de vencer ou vencer para a equipe do Manchester City. Caso tropece e o Liverpool tenha vencido aí o seu jogo, o Manchester City automaticamente perde a liderança, porque dependendo do saldo de gols, o Liverpool ultrapassa a equipe do Manchester City. Lembrando, o Wolverhampton também está brigando por algo ainda nesse campeonato, tem 50 pontos, ainda tem chance de se classificar para uma Liga Europa ou Conferência Europeia. Atualmente a vaga está com a equipe do West Ham e complementada aí com os demais clubes. Para essa partida, o Manchester City é o favorito a vencer, sim. Por esse retrospecto, pegamos uma boa opção aí. Um jogo para fora vence, se você quer dica com segurança, ou um jogo para mais de 2,5 gol, probabilidade 3-1 fora. Vamos agora para a Espanha La Liga. O jogo do Sevilha versus Mallorca, com início às 15h30. Na classificação, Sevilha, terceiro colocado em 35 jogos disputados, com 65 pontos conquistados, 51 gols marcados, 29 gols sofridos. Enfrenta o Mallorca na 18ª colocação em 35 jogos disputados, com 32 pontos conquistados, 32 gols marcados, 62 gols sofridos. Atualmente, o Mallorca está caindo de divisão. Atuando em casa, o Sevilha, terceiro colocado novamente, em 17 jogos disputados com 11 vitórias, 5 empates e 1 derrota, 35 gols marcados, 17 gols sofridos, 38 pontos conquistados. Já o Mallorca continua na parte inferior da tabela, é o 19º colocado atuando fora de casa, em 17 jogos disputados com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 14 gols marcados, 38 gols sofridos, apenas 8 pontinhos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5, saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Sevilha vem a 3 confrontos sem derrotas e o Mallorca sofreu gol nos últimos 8 confrontos. Em duelos individuais, o Sevilha vem a 3 jogos sem derrotas, a 6 sofreu gol e em 5 saiu ambos marca. O Mallorca sofreu gol nos últimos 4, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol, em 8 de 10 foi a primeira equipe a sofrer, nos últimos 6 saiu menos que 11 escanteios e nos últimos 9 mais que 4,5 cartões. Último confronto 1-1 e para essa partida o Sevilha é bem favorito. Atualmente o Sevilha é uma das melhores equipes atuando em casa, tem aí 11 vitórias atuando em seus domínios, apenas uma derrota. Enfrenta o Mallorca, que é uma das piores equipes, tanto em casa quanto fora de casa. Então, esse jogo ainda vale alguma coisa, sim. O Sevilha tem que permanecer e quer permanecer aí nos 4 melhores colocados, já que tem uma pedra no sapato encaminhando aí, que é o Betis, com chances de uma suposta vaga na Liga dos Campeões, mas está um pouco distante, está a 7 pontos aí de distância do Sevilha. Então, sem sombra de dúvida, o Sevilha tem que decidir isso nesta partida diante de uma equipe inferior tecnicamente. Então, a nossa dica é casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Elche versus Atlético de Madrid, com início às 16h30. Na classificação, a equipe do Elche é o 14º colocado, em 35 jogos disputados, com 39 pontos conquistados, 37 gols marcados, 48 gols sofridos. Enfrenta o Atlético de Madrid, que vem na 4ª colocação, em 35 jogos disputados, com 64 pontos conquistados, 60 gols marcados, 41 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Elche, 12º colocado, em 17 jogos disputados, com 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, 21 gols marcados, 18 gols sofridos, 24 pontos conquistados.
Atuando fora de casa, o Atlético de Madrid, sexto colocado no ranking, em 17 jogos disputados, com 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 28 gols marcados, 26 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Elche sofreu gol nos últimos 9 confrontos. O Atlético de Madrid vem de 4 vitórias nos últimos 4 confrontos, a 9 sem derrotas. A 9 foi a primeira equipe a marcar e nos últimos 5 venceu o primeiro tempo. Em duelos individuais, o Elche, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. O Atlético de Madrid, em 6 de 7, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 7, mais que 4,5 cartões. E em 9 de 10, saiu menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos anteriores, 2 vitórias de 1 a 0 do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é o mesmo critério do Sevilha, que precisa vencer para evitar aí uma suposta ultrapassagem do Betis, que está aí com 58 pontos, 6 pontos a menos que o Atlético de Madrid. Então o Atlético de Madrid tem que buscar o resultado fora de casa, já que essa equipe do Elche aí tem 39 pontos na tabela. Pelas chances matemáticas, acredito que não cai mais de divisão, não cai mais, tem 39 pontos, 7 pontos de vantagem diante do Mallorca. Se o Mallorca perder a sua partida aí para a equipe do Sevilha, está matematicamente classificado aí para a próxima temporada a equipe do Elche. Então, nos últimos confrontos entre eles, já mencionamos, é um jogo técnico mais para a equipe do Atlético de Madrid, que precisa da vitória. Venceu o Real Madrid, que é o atual campeão desta competição. Vai vir com moral para essa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate anula, probabilidade 1 a 0 fora. Vamos agora para a França Liga 1. O jogo do Nice versus Etienne, com início às 14 horas. A equipe do Nice, sexto colocado, em 35 jogos disputados, com 60 pontos conquistados, 44 gols marcados, 29 gols sofridos, enfrenta a equipe do Etienne, que vem na 18ª colocação, em 35 jogos disputados, 31 pontos conquistados, 38 gols marcados, 70 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Nice, oitavo colocado em 17 jogos disputados, com 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 22 gols marcados, 16 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Atuando fora dos seus domínios, a equipe do Etienne vem na 18ª colocação, em 17 jogos disputados, com 3 vitórias, 4 empates e 10 derrotas, 15 gols marcados, 34 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu mais que 2,5 gol e também saiu mais que 10,5 escanteio. O Nice, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. E o Etienne vem a 3 jogos sem vitórias, a 7 sofreu gol. Em 5 de 6, saiu mais que 2,5 gol. E também foi a primeira equipe a sofrer e saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 5, menos que 11 escanteio. Em 6 de 7, ambos marcam. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias para cada lado. Para essa partida, é um jogo que a equipe do Nice é o favorito a vencer, mas vale lembrar que esse jogo é de extrema importância para a equipe do Etienne, que vem na 18ª colocação, está a 3 pontos de vantagem do Metz, e atualmente o Bordeaux e o Metz estão caindo de divisão, mas pelas chances matemáticas, tanto o Bordeaux quanto o Metz têm chance de se salvar e colocar o Etienne para cair de divisão. Mas o Nice também precisa vencer essa partida para entrar aí no G5, que atualmente é do Strasbourg, e em 36 jogos disputados tem 60 pontos conquistados. Então a vitória da equipe do Nice seria de suma importância, assumiria aí a quarta colocação parcialmente. Apesar que o Rennes joga fora de casa, o Nantes não briga mais por nada, então o Nice precisa vencer essa partida de qualquer forma. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence e a probabilidade 2 a 0. FC Nantes versus Rennes, com início às 16 horas. Eu nem iria analisar esse jogo neste momento, mas resolvi aí porque é um jogo muito importante para a equipe do Rennes. Nem analisei ainda, mas vejo que é um jogo para gols. Bom,
O Nantes é o nono colocado em 35 jogos disputados, com 51 pontos conquistados, 50 gols marcados, 43 gols sofridos. Enfrenta o Rennes, que vem na quarta colocação, em 35 jogos disputados, com 62 pontos conquistados, 77 gols marcados, 36 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols, e também mais que 4,5 cartões e menos que 11 escanteios nos últimos 6 confrontos. O Rennes vem a 4 sem derrotas, a 3 sem sofrer gols. Em duelos individuais, a equipe do FC Nantes vem a 3 jogos sem derrotas. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar, em 6 de 7 saiu ambos marca. E o Rennes, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols. Foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteios. Em 6 de 7, menos que 5 cartões. E em 7 de 9, ambos marcam. Último confronto entre eles, 1-0 para o Rennes. E atuando em casa, a equipe do Nantes não perdeu para o Rennes, foi 0-0. É um jogo técnico claramente, mas que a equipe do Nantes não briga mais por nada nessa partida. É um jogo que só interessa a equipe do Rennes, que atuando fora de casa vai ter que jogar com todas as suas forças para permanecer aí nesse G5. Então, por esse retrospecto, acredito no jogo de casa ou fora. Probabilidade 2-1 jogo. Continuando, vamos para a Bélgica, Liga Pro, o jogo do Clube Bruges versus Royal Union. O início às 15h30. Na classificação, o Bruges vem aí na primeira colocação nos 3 jogos disputados, com 2 vitórias e um empate. E a equipe do Union, em 3 jogos, vem com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, 3 gols marcados, 3 gols sofridos. No geral, ambas as equipes vêm com 43 pontos conquistados. Bom, lembrando que já teve um duelo entre essas equipes e foi 1-0 para a equipe do Clube Bruges atuando fora de casa. Deixamos essa dica aqui no canal e foi convertida em green. Em duelos individuais ou nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Bruges vem a 4 sem derrotas e a 3 sem sofrer gols. Em duelos individuais, a equipe do Bruges vem a 9 jogos sem vitórias, ou seja, 9 jogos de invencibilidade, a 3 sem sofrer gols. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Union, em 4 de 5, saiu mais que 10,5 escanteio. Último confronto, o Bruges venceu 2-0 para essa partida. Vamos estar optando no jogo de casa com empate. Probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo da Escócia. O jogo da equipe do Dundee United versus Celtic. O início às 15h30. Na classificação, a equipe do Celtic é o atual líder em 36 jogos disputados, mas o mando de campo é da equipe do Dundee United, quarto colocado em 36 jogos disputados, com 44 pontos conquistados, 34 gols marcados, 42 gols sofridos. Enfrenta o Celtic, que construiu aí 89 pontos, marcou 85 gols, sofreu 21. Atuando em casa, a equipe do Dundee United, em 18 jogos disputados, quinto colocado, com 8 vitórias, 3 empates e 7 derrotas, 20 gols marcados, 22 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Já o Celtic fora de casa é o primeiro colocado novamente em 18 jogos disputados, com 41 pontos conquistados, somando 13 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 36 gols marcados, 35 gols sofridos. Ou seja, é uma equipe que construiu 41 pontos, correção foi 15 gols só que a equipe do Celtic sofreu. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 9 são menos que 5 cartões, em 4 de 5 mais que 10,5 escanteio. A equipe do Dundee sofreu gol nos últimos 4 confrontos e o Celtic vem numa sequência de 3 jogos com 3 vitórias, a 15 sem derrotas, a 3 sem sofrer gol e em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em duelos individuais, a equipe da casa, em 4 de 5, foi a primeira equipe a marcar. O Celtic vem a 3 jogos sem derrotas. Em 8 de 9, venceu o primeiro tempo. Em 8 de 10, foi a primeira equipe a marcar gols. Último confronto, 3-0 Celtic. O Celtic é bem favorito para vencer essa partida. Por esse retrospecto, vamos pegar
fora vence e você que é mais usado, fora ao intervalo, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para a Copa da Itália, o jogo da Juve versus Inter, com início às 16 horas. Bom, é um jogo que não temos classificação, é jogo mata-mata, é uma decisão aí dessa Copa da Itália. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 9 de 10 menos que 11 escanteio. A Juve vem a 4 sofrendo gol e a Inter vem a 3 confrontos sem derrotas. Em duelos individuais, ambas as equipes, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu ambos marcam. A Juve sofreu gol nos últimos 3, em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteio. A Inter sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 6 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 8 venceu o primeiro tempo, em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 7 saiu mais que 10,5 escanteio. Em 6 de 7 menos que 5 cartões. Último confronto, 1-0 para a Inter. É um jogo que vamos pegar empate ao intervalo, probabilidade 1-1. Jogo Brasileirão Série A, Red Bull Bragantino versus Atlético Mineiro, com início às 20h30. Na classificação, ambas as equipes têm a mesma pontuação. Em 5 jogos disputados, ambas as equipes construíram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Só que o Bragantino marcou 8 gols, sofreu 4, e o Atlético marcou 8, sofreu 6. Ou seja, o Braga tem um saldo melhor, é o quarto, e o Atlético é o sexto. Lembrando que o Bragantino perdeu em casa para a equipe do Corinthians, placar de 1-0, e o Atlético Mineiro perdeu em casa também para o América Mineiro, placar 2-1. Nos últimos confrontos entre eles, ambas as equipes sofreram um gol nos últimos 4. O Atlético Mineiro vem a 4 sem derrotas. E o Bragantino vem numa sequência de 5 jogos saindo menos que 3 gols. Em 5 de 6, menos que 11 escanteio. E o Galo sofreu gol nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 saiu ambos marca. Em 5 de 6, mais que 2,5 gol. Venceu o primeiro tempo. Em 5 de 7, menos que 11 escanteio. Em 6 de 7, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória do Galo 4-3 e um empate. Para essa partida, vamos estar optando no jogo de mais de 1,5 gol, ou ambos marcam, e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Noruega, o jogo do Molden versus a equipe do Onderdesse, com início às 14 horas. Na classificação, o Molden é o sétimo colocado, início de temporada, 5 jogos disputados, com 7 pontos conquistados, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a equipe do ODD em 11 é o 11º colocado em 5 jogos disputados, com 2 vitórias e 3 derrotas, 6 gols marcados, 6 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols, em 6 de 8 ambos marcam, nos últimos 10 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Molde vem a 5 confrontos com 5 vitórias, a 8 sem derrotas, ou seja, 8 confrontos de invencibilidade. O ODD BK vem a 8 sofrendo gol, e o BK vem numa sequência de 4 jogos sofrendo gol, em 5 de 7 menos que 3 gols, nos últimos 9 menos que 5 cartões. Último confronto deu Molden. Para essa partida vamos estar optando no jogo de casa vence ou mais de 2,5 gol, probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para a Suécia, o jogo do AIK versus Malmo, com início às 14 horas. Na classificação, o AIK é o terceiro colocado em 7 jogos disputados, com 5 vitórias e 2 derrotas, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 15 pontos conquistados, a mesma pontuação do Malmo, que vem na segunda colocação, em 7 jogos disputados, com 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 8 gols marcados, 1 gol sofrido, 15 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões. O AIK sofreu gol nos últimos 4. O Malmo vem a 3 confrontos com 3 vitórias, a 15 sem derrotas, ou seja, 15 confrontos de invencibilidade. Em duelos individuais, ambas as equipes em 4 dos últimos 5 jogos são menos que 5 cartões. O AIK vem a 4 jogos com 4 vitórias,
a 4 sem sofrer gol. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 3 gols. E o Malmo vem a 12 jogos sem saber o que é derrotas, ou seja, 12 jogos de invencibilidade, 5 sem sofrer gol. 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. 7 de 8 saiu menos que 3 gols na partida. Último confronto entre eles, 3-0 para o Malmo. E para essa partida, acredito que o Malmo, mesmo atuando fora de casa, é o favorito nesta partida, apesar que a equipe do Aiké vem fazendo uma bela temporada em seus domínios, ainda não sofreu gol em seus domínios e vem de 4 vitórias consecutivas. Por esse retrospecto, acredito num jogo aí bem equilibrado tecnicamente para empate a um intervalo ou fora com empate. Probabilidade 1-1 jogo. Continuando, tem alguns jogos da Copa do Brasil que com certeza iremos elaborar umas boas opções para a tropa. Bom, não está marcado, mas esse jogo da Tombense tem que ser elaborado. Esse jogo do Flamengo e esse jogo do Corinthians vai ficar de fora. Imbeck vai ficar de fora, mas posso estar trazendo ele em linha de gols. Esse jogo do Cuiabá e Atlético Goianiense não vamos elaborar. Essa aqui será a nossa dica bônus. E vamos estar pegando esse jogo do Palmeiras aqui para a tropa. Bom, Ceará versus Tombense, início às 19 horas. Primeiro jogo 2-0 Ceará. Em 4 dos últimos 5 jogos, a equipe do Ceará saiu menos que 3 gols e mais que 10,5 escanteio. Em 5 de 6, mais que 4,5 cartões. A Tombense vem a 9 jogos sem vitória. A 12 sofreu gol. A 9 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 7 saiu ambos marcam. Em 6 de 7 menos que 11 escanteio. Em 7 de 9 mais que 4,5 cartões. Último confronto, já mencionei, 2-0. Para essa partida vamos estar optando um jogo para mais de 1,5 gol ou Caça vence. Probabilidade 2-0 Caça. Juazeirense versus Palmeiras, um jogo equilibradíssimo, apesar de a odd dar um grande favoritismo ao Palmeiras. Não é bem o que parece, o Palmeiras teve sérias dificuldades para vencer a Juazeirense em casa, venceu um placar apertado de virada e a Juazeirense em 6 dos últimos 8 jogos vem com menos que 3 gols na partida. Em 4 de 5 ambos marcam, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. O Palmeiras vem a 8 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E também saiu mais que 2,5 gols. O Palmeiras tropeçou em casa diante do Fluminense pelo Brasileiro Série A. Para essa partida vamos estar optando aí no jogo de mais de 2,5 gols. Probabilidade fica a critério de cada um. Esse jogo do Corinthians vai ficar de fora. Então é isso, tropa. Essas são as nossas dicas de hoje. Espero que tenha curtido. Se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe ao máximo de pessoas que vocês puderem. Bom, nossa primeira dica bônus será nesse jogo aqui mesmo da Juazeirense versus Palmeiras. Podemos estar pegando aí um casa com empate a um intervalo, já que o Palmeiras teve dificuldade atuando em casa. Esse seria o único raciocínio, apesar que o Palmeiras é bastante favorito, mas a Juazeirense vem fazendo bons jogos atuando em casa. A nossa outra boa opção de dica bônus seria no Vila Nova versus Fluminense, com início às 21h30. Primeiro jogo, um jogaço, 3-2 para a equipe do Flu, após estar perdendo, conseguiu a virada. Em duelos individuais, a equipe do Vila vem a 3 jogos sem derrotas. Em 8 de 10 saiu ambos marcam. Nos últimos 5, mais que 4,5 cartões. O Fluminense sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 de 6 saiu mais que 4,5 cartões. Em 8 de 10, menos que 11 escanteio. Último confronto, 3-2. É um jogo para gols. Numa dica observadora, mais de 1,5 gol. E com uma dica bônus, casa com empate ao intervalo o jogo todo, fica a critério de cada um. Probabilidade 2-1, caça. Então é isso. Vamos ao nosso bilhete pronto. Partiu, tropa.